O ciclo das águas no delta do Okavango. O delta do Okavango é um dos maiores espetáculos naturais do mundo, uma joia ecológica no coração do deserto do Kalahari. Diferente de outros deltas, suas águas nunca alcançam o oceano, mas desaparecem no solo e no ar, sustentando um dos ecossistemas mais ricos e vibrantes do planeta. Neste documentário, embarcaremos na jornada das águas, desde sua origem nas terras altas de Angola até seu papel fundamental na vida selvagem africana. Vamos explorar a interdependência das espécies, a luta pela sobrevivência e o equilíbrio perfeito da criação divina. A gênese do delta. No coração da África Austral, onde o sol aquece as vastas terras áridas do deserto do Kalahari, um milagre se desenha a cada estação. Aqui, em meio à imensidão ressequida, surge um fenômeno tão grandioso e inesperado que desafia a lógica da natureza. O delta do Okavango. Diferente de qualquer outro delta no mundo, suas águas não correm para o mar. Não há um oceano para onde fluir. Em vez disso, os rios que nascem a mais de 1000 quilômetros de distância seguem uma jornada sagrada, espalhando-se como uma tapeçaria viva, infiltrando-se na terra e evaporando sob o céu abrasador. Um ciclo perfeito, meticulosamente desenhado pela mão do Criador. Mas de onde vêm essas águas que transformam o deserto em um oásis? A resposta está nas terras altas de Angola. Lá, nos meses de verão, chuvas abundantes caem sobre montanhas distantes, alimentando os rios Cubango e Cuito. Como veias pulsantes, essas águas viajam por mais de 1.300 quilômetros, atravessando florestas, colinas e vales, antes de convergirem no majestoso rio Okavango. Atravessando uma estreita faixa da Namíbia, conhecida como a Faixa de Caprivi, o Okavango adentra Botsuana, onde se transforma em um espetáculo grandioso. Aqui, na vastidão da savana, a água se espalha como um sopro divino sobre a terra seca, trazendo vida onde antes havia apenas poeira e silêncio. O delta cobre uma área impressionante de até 15.000 quilômetros quadrados no auge da inundação. Mas o que o torna ainda mais extraordinário é que 98% dessa água jamais alcança outro rio ou mar. Ela é absorvida pela vegetação, evaporada pelo sol e reciclada em um ciclo perfeito de vida e renovação. Como um coração que pulsa, a criação de Deus mantém esse ecossistema funcionando em harmonia, sem desperdício, sem erro. No final do inverno, entre os meses de agosto e outubro, o delta atinge seu estado mais seco. A terra rachada aguarda ansiosamente o retorno das águas, como se toda a criação estivesse em oração, esperando a provisão divina. Os grandes mamíferos, como elefantes, búfalos e antílopes, se reúnem em torno dos poucos canais remanescentes, enquanto predadores como leões e leopardos adaptam suas estratégias de caça a essa nova realidade. A natureza inteira está suspensa nesse delicado equilíbrio, esperando a promessa do renascimento. E então, quando o tempo certo chega, um novo ciclo se inicia. Lá, nas terras altas distantes, as primeiras gotas da nova estação caem sobre o solo africano. O Criador já preparou o próximo capítulo desta história. O delta do Okavango não é apenas uma maravilha natural. Ele é um testemunho vivo da sabedoria de Deus, que criou todas as coisas com equilíbrio, harmonia e perfeição. O despertar das águas. A terra aguarda. A poeira levanta-se com o vento, dançando sobre as planícies secas. Os cursos d'água, outrora abundantes, agora são apenas vestígios no solo rachado. Os habitantes do delta do Okavango vivem entre a incerteza e a esperança, pois sabem que algo está para mudar. Então, surge o primeiro sinal.
Lá, no horizonte, a água começa a se mover. Primeiro, um sutil brilho azul nas curvas dos canais mais profundos. Em seguida, um murmúrio quase imperceptível, um chamado distante. A inundação começou. A água, que caiu há meses e a centenas de quilômetros de distância, agora chega ao delta. O ciclo divinamente orquestrado segue seu curso, como um coração que pulsa, renovando a vida. A água avança lentamente, cerca de 1 quilômetro por dia, infiltrando-se no solo sedento e espalhando-se por canais e lagoas. O deserto começa a despertar. Os primeiros a perceber a transformação são os povos que habitam essa terra há gerações. Os Baiei e Rambucucho, cujas vidas estão entrelaçadas com o ritmo das águas, reconhecem os sinais, observam atentamente o nível dos canais, sentem a mudança na umidade do ar e sabem que é hora de preparar seus mocoros, as tradicionais canoas esculpidas em troncos. Mas eles não são os únicos a perceber o chamado das águas. Aves migratórias, que partiram meses atrás, começam a regressar. O instinto guiado pela sabedoria divina as traz de volta, como se uma voz silenciosa soprasse em seus corações. É hora de voltar. A mudança não acontece de uma vez, como uma sinfonia que cresce gradualmente. Os canais profundos se enchem primeiro, depois as lagoas menores e, ou por fim, as planícies de inundação. A cada dia, um novo pedaço da terra ressecada recebe a dádiva das águas. No coração das águas recém-chegadas, pequenas criaturas que estiveram dormentes despertam. Os primeiros insetos aquáticos emergem. Libélulas, efeméridas, pequenos besouros. Seus ovos, depositados meses antes no solo seco, respondem imediatamente ao toque da umidade. O Criador programou suas vidas para esse exato momento. E logo atrás deles, chegam os grandes caçadores do delta. Os crocodilos, que passaram os meses secos enterrados na lama, emergem das margens rachadas, deslizando de volta para os canais recém-formados. O reino das águas está restaurado. A chegada da água é mais do que uma transformação ambiental. É um renascimento. As sementes adormecidas no leito seco do delta, protegidas pela sabedoria do Criador, agora despertam. Os papiros crescem, as gramíneas aquáticas se multiplicam, os nenúfares abrem suas flores coloridas, cobrindo a superfície como uma tapeçaria celestial. Com o retorno da vegetação, vêm os herbívoros, os antílopes létive, perfeitamente adaptados a esse novo mundo de águas rasas, correm pelos campos alagados, saltando com leveza e graça, como se dançassem sobre as águas. E onde há presas, há predadores. Os leões do Okavango não têm escolha senão se adaptar à mudança, aprendendo a caçar em um ambiente onde as regras não são mais as mesmas. E assim, o equilíbrio se restaura. O delta, que por meses parecia um solo morto, agora pulsa novamente com a plenitude da vida. O Criador soprou seu fôlego sobre essa terra, trazendo água, esperança e renascimento. E essa é apenas a primeira página de um novo capítulo. A expansão da inundação. O Okavango desperta. O que antes era um emaranhado de terra seca e canais dispersos agora se transforma em um mosaico dinâmico de ilhas, lagoas e rios serpenteantes. A água avança, lenta, mas irresistível. Todos os anos, sem falhar, o Criador renova este oásis, expandindo as águas em um espetáculo de vida e abundância. O pulso da vida acelera. A cada dia, a água avança cerca de 1 quilômetro como uma onda em câmera lenta, desenhando um novo contorno no mapa da savana. Onde antes havia apenas poeira e galhos secos, agora há reflexos azul esverdeados, onde peixes nadam e gramíneas submersas ondulam suavemente com a corrente.
O engenhoso desenho da natureza. Mas este avanço não é aleatório. Ele segue um propósito, uma ordem, um plano invisível que sustenta cada forma de vida. A topografia do delta, esculpida ao longo dos séculos, guia o fluxo das águas como se fosse um intricado labirinto moldado por mãos divinas. Nas partes mais baixas, onde a água chega primeiro, novas ilhas começam a se formar. Algumas emergem a partir de pequenos montes de cupins. Outras crescem com os sedimentos carregados pelo rio, reconfigurando constantemente a paisagem deste santuário vivo. Os antigos moradores do delta, os hipopótamos, são os verdadeiros arquitetos dessa transformação. Com seus corpos massivos, eles abrem caminhos por entre os canais, permitindo que a água se espalhe ainda mais. Cada trilha que seguem, cada mergulho que fazem, modela a paisagem, criando passagens que outras espécies irão usar. O trabalho deles, aparentemente instintivo, é na verdade parte de um equilíbrio cuidadosamente planejado, um testemunho da sabedoria do Criador, que concedeu a cada criatura um papel essencial neste ecossistema. Por dia, abrindo clareiras e criando caminhos que ajudam a distribuir as águas e a manter o equilíbrio do ecossistema. Seus enormes rastros tornam-se pequenas lagoas temporárias, onde insetos aquáticos depositam ovos e sapos encontram abrigo. Nada é desperdiçado. Cada ação, por menor que seja, tem um propósito. O cenário se transforma com a expansão das águas. As cores do delta começam a mudar. O dourado da savana seca dá lugar ao verde vibrante da vegetação renovada. Flores aquáticas brotam aos milhares, cobrindo a superfície com tons de lilás, branco e amarelo. Os nenúfares, antes adormecidos na terra seca, emergem em um espetáculo de beleza e resiliência. O Criador os programou para esperar pacientemente pelo momento certo de desabrochar. Na superfície da água, pequenos insetos e crustáceos encontram um novo lar, iniciando uma reação em cadeia. Onde há água, há vida. Onde há vida, há abundância. E logo atrás dos pequenos pioneiros, os grandes herbívoros voltam a ocupar as planícies alagadas. Os búfalos chegam em manadas, percorrendo as ilhas recém-formadas, e com eles vêm os predadores. Os leões do Okavango, acostumados a caçar em terreno seco, agora enfrentam um desafio inesperado. A paisagem mudou, e com ela, suas estratégias devem mudar também. Uma dança orquestrada pela criação. No auge da inundação, o delta atinge seu esplendor máximo. As águas cobrem até 15.000 km², 3 vezes mais do que sua área original. Do céu, a paisagem parece um quadro pintado com traços de azul, verde e dourado, uma assinatura do Criador na terra. E assim como a água, os ritmos da vida selvagem também se expandem. Os peixes, que antes estavam confinados a canais estreitos, agora exploram as novas lagoas, reproduzindo-se em abundância. Os pássaros piscívoros, como a águia pescadora africana, observam lá do alto, prontos para mergulhar em busca de alimento. Cada criatura responde ao chamado da renovação. Este ciclo, que se repete a incontáveis gerações, não é obra do acaso. É um plano meticulosamente desenhado, um equilíbrio sutil e perfeito, uma orquestra afinada pelo Criador. O delta do Okavango não é apenas um ecossistema. É um testemunho vivo da grandiosidade de Deus. A água chegou, a vida se multiplicou, mas a jornada não termina aqui, porque a cada ano esse paraíso precisa se reinventar, e no coração desse espetáculo está a luta pela sobrevivência. A adaptação dos grandes predadores. O delta do Okavango está completo. As águas chegaram e a vida prospera.
O que antes era um deserto rachado pelo sol, agora é um mundo de ilhas e canais, um reino transformado pela força da natureza. Mas essa mudança não favorece a todos. Para os grandes predadores, o ciclo das águas traz um novo desafio. O território que antes dominavam com facilidade, agora se tornou um labirinto de água e vegetação densa, onde as regras da caça precisam ser reinventadas. A cada ano, quando as águas chegam, os reis da savana precisam se adaptar ou morrer. Leões em território hostil. O leão, predador supremo das planícies africanas, agora vê seu domínio fragmentado. A terra firme se tornou ilhas isoladas, separadas por canais profundos e traiçoeiros. A caça, antes fácil, agora se tornou um desafio. Os búfalos e antílopes lechwe, principais presas dos leões, aprendem a usar a água como aliada. Eles não fogem para a savana, eles correm para as águas rasas, onde os leões, pouco acostumados a nadar, ficam em desvantagem. Mas os leões do Okavango são diferentes. Ao longo das gerações, desenvolveram habilidades únicas entre sua espécie. Eles aprenderam a nadar. Lentos e cuidadosos, eles se movem entre as ilhas, caçando na penumbra da vegetação aquática, emboscando presas onde menos esperam. A luta pelo alimento é implacável. Quando encurralados, os leões do delta se tornaram especialistas em caçar búfalos nas águas rasas, um feito que poucos leões em outras partes da África são capazes de realizar. Mas, apesar de sua força e inteligência, o domínio deles é desafiado por outros caçadores igualmente astutos. O leopardo, o senhor das ilhas. Se os leões enfrentam dificuldades, o leopardo prospera. Solitário e furtivo, esse mestre da emboscada encontrou no delta um cenário perfeito para suas caçadas. Enquanto os leões dependem de território fixo, o leopardo se adapta à constante mudança do ambiente, utilizando as árvores para sua vantagem. Durante a inundação, ele se torna ainda mais arborícola, saltando de árvore em árvore para evitar os canais profundos e espreitando presas de cima. Mas sua maior vantagem é a paciência. Com olhos atentos e movimentos silenciosos, ele aguarda a oportunidade perfeita. E quando o momento chega, o ataque é fulminante. A adaptação é sua arma. E nesse mundo onde a paisagem muda a cada dia, sobrevive aquele que melhor se ajusta. Corredoras em território alagado. As chitas, velozes como o vento, enfrentam o maior desafio de suas vidas. O terreno aberto e seco, perfeito para suas caçadas rápidas, agora está tomado pelas águas. Sem espaço para correr, elas devem encontrar novas formas de sobreviver. Aqui no delta, as chitas se tornam caçadoras estratégicas. Elas passam horas esperando pacientemente o momento certo, escolhendo cuidadosamente as áreas onde podem utilizar sua velocidade. E quando a oportunidade surge, cada passo é calculado. Cada curva na perseguição é feita para evitar a lama e as poças d'água. Elas aprenderam a caçar entre a água e a terra, emboscando presas que ficam encurraladas entre as margens inundadas. Mas, mesmo as chitas precisam estar atentas, porque neste mundo sempre há um predador maior. Os cães selvagens, os mestres da cooperação. Enquanto os grandes felinos caçam sozinhos ou em pequenos grupos, há um predador que supera todos os outros em estratégia coletiva. Os cães selvagens africanos, dotados de uma comunicação perfeita e de uma incrível resistência. Eles transformaram a inundação em uma vantagem. Ao invés de serem limitados pela água, eles a usam a seu favor. Quando caçam, eles cercam suas presas, forçando-as a correr para os pântanos onde ficam mais vulneráveis.
Seus ataques são precisos, rápidos, letais. Sua eficiência é inigualável. Enquanto leões têm uma taxa de sucesso de 30%, os cães selvagens caçam com uma precisão de até 80%. Na luta pela sobrevivência, a cooperação sempre vence. Um novo equilíbrio. O ciclo da vida no delta do Okavango não é uma luta pelo domínio, mas uma dança cuidadosamente equilibrada. Cada predador, cada presa, desempenha um papel essencial. Os leões aprendem a nadar, os leopardos dominam as árvores, as chitas refinam suas táticas e os cães selvagens mostram que a união traz a vitória. Tudo funciona como um mecanismo perfeito, onde nada é por acaso. O Criador planejou cada detalhe, e enquanto as águas continuam a moldar o delta, a luta pela sobrevivência nunca termina. Vida nas águas rasas. A terra está submersa. Onde antes havia poeira e grama seca, agora se estendem vastas planícies alagadas, cobrindo milhares de quilômetros com águas cristalinas. O delta do Okavango, renovado pela inundação, se transforma em um mundo de abundância e mistério. Acima da superfície, a vida prospera, mas é sob as águas rasas que ocorre um dos espetáculos mais surpreendentes da criação. Aqui, neste reino silencioso, uma nova comunidade desperta. Milhões de organismos microscópicos começam a florescer, formando a base invisível de toda a cadeia alimentar. Diatomáceas, algas e fitoplâncton, organismos invisíveis a olho nu, trabalham sem descanso, convertendo a luz solar em energia. Eles são a força vital oculta que sustenta toda a vida no delta. E onde há alimento, há aqueles que vêm se alimentar. O mundo dos peixes. À medida que as águas se expandem, milhões de peixes começam sua grande migração. Eles vêm dos canais permanentes, guiados pelo instinto para explorar este novo paraíso de águas rasas. Entre eles, os peixes tigre africanos, ferozes caçadores do delta. Com dentes afiados e agilidade impressionante, eles deslizam pela água como sombras vivas, prontos para atacar qualquer presa desavisada. Mas nem todos são predadores. As tilápias, engenhosas sobreviventes, aproveitam a abundância de alimento e crescem rapidamente. Elas formam cardumes enormes, garantindo sua segurança em números. E então, há os gigantes silenciosos das águas, os bagres do delta, que, com seus bigodes sensíveis, deslizam pela lama, farejando o caminho certo para a próxima refeição. Eles são os recicladores naturais, limpando os sedimentos e mantendo a pureza do ecossistema. O reino das plantas submersas. Mas nem só de peixes vive o mundo subaquático. Aqui, nas águas rasas, cresce um dos jardins mais espetaculares da natureza. Os nenúfares, cujas sementes ficaram meses adormecidas no solo seco, agora brotam como se tivessem esperado exatamente este momento. Suas folhas se espalham pela superfície, criando um mosaico verde que protege os pequenos habitantes das águas contra os raios intensos do sol. Entre as folhas flutuantes, o papiro ergue-se como torres vivas, filtrando a água e criando abrigos naturais para inúmeras espécies. Estas plantas não apenas fornecem oxigênio, mas são as engenheiras silenciosas deste ecossistema. Sem elas, as águas se tornariam turvas e sem vida. O Festival das Aves Aquáticas com a chegada dos peixes e insetos, um novo grupo de habitantes toma o delta. Os pássaros pescadores, vindos de terras distantes, respondem ao chamado da abundância. Os skimmers africanos, com seus bicos finos e cortantes, deslizam sobre a superfície da água, capturando peixes com precisão cirúrgica. As garças, majestosas e pacientes, permanecem imóveis como estátuas, esperando o momento perfeito para atacar. E então,
ao soberano dos céus do delta, a águia pescadora africana. Com olhos afiados e um grito poderoso, ela patrulha as águas de cima, observando cada movimento abaixo da superfície. E quando vê sua presa... A grande interconexão. Cada ser vivo, do menor plâncton ao maior predador alado, está ligado por um fio invisível. Nada existe por acaso. Os peixes alimentam as aves controlam os insetos, as plantas purificam a água, os bagres limpam o fundo do delta, e assim o equilíbrio se mantém. O delta do Okavango é mais do que um espetáculo da natureza. Ele é um testemunho da interconexão perfeita da criação. Nada está deslocado, nada está desperdiçado. Cada criatura cumpre um propósito. E tudo isso orquestrado pelo Criador com perfeição e sabedoria. Os senhores das águas. À medida que as águas se espalham e a vida floresce, dois gigantes despertam. Os verdadeiros senhores do delta. Um deles, o arquiteto silencioso das águas, esculpe o leito dos rios com seu corpo poderoso. O outro, um caçador pré-histórico, espera pacientemente nas sombras, pronto para o ataque. Hipopótamos e crocodilos. Duas forças ancestrais que moldam e regulam o equilíbrio deste paraíso aquático. Os engenheiros do delta. Os hipopótamos são mais do que apenas habitantes do delta. Eles são os verdadeiros escultores das águas. Com seus corpos massivos, cada um pesando até 3 toneladas, eles abrem caminhos invisíveis, criando canais que conectam diferentes partes do ecossistema. À noite, eles emergem da segurança da água e seguem por trilhas ancestrais, caminhos que foram usados por gerações e que continuarão a existir por muitas mais. Eles pastam intensamente nas margens, consumindo mais de 40 quilos de vegetação em uma única noite. E cada pegada, cada movimento, tem um impacto profundo no equilíbrio do delta. Mas apesar de sua aparência tranquila e seus hábitos pacíficos, estes gigantes têm um temperamento feroz. Quando um território é invadido, as batalhas entre machos podem ser brutais. Seus rugidos ecoam pelas águas como trovões, e aqueles que desafiam sua autoridade raramente saem ilesos. O Senhor das emboscadas. Se os hipopótamos moldam o delta com sua força, os crocodilos governam com paciência. Eles são os sobreviventes perfeitos, predadores ancestrais que existem há mais de 200 milhões de anos, muito antes dos primeiros mamíferos caminharem sobre a Terra. E aqui no Okavango, eles são os reis absolutos das águas escuras. Quando a inundação atinge seu ápice, os crocodilos expandem seu território de caça, deslocando-se por canais recém-formados, encontrando novas oportunidades. Pacientes, eles esperam nos lugares certos, nas passagens onde antílopes e búfalos são obrigados a atravessar. E quando chega o momento, o ataque é súbito. A convivência entre gigantes hipopótamos e crocodilos compartilham o mesmo reino. Suas relações são um equilíbrio delicado entre respeito e confronto. Os hipopótamos, apesar de sua força, sabem que seus filhotes estão vulneráveis ao ataque dos crocodilos. Por isso, formam círculos de proteção, mantendo os pequenos no centro do grupo, longe do perigo. Mas os crocodilos não desafiam os adultos. Eles sabem que um hipopótamo enfurecido é um adversário temível. Bocas se abrem em advertência. Bolhas sobem à superfície, sinais silenciosos de comunicação entre as espécies. É um pacto não escrito, um respeito mútuo entre titãs. A importância dos senhores das águas. Mas qual é o papel desses gigantes no equilíbrio do delta? Os hipopótamos mantêm os canais abertos, permitindo que a água flua livremente por todo o ecossistema.
Suas fezes fertilizam as águas, nutrindo o plâncton que sustenta a base da cadeia alimentar. Os crocodilos, por sua vez, mantêm o equilíbrio populacional, caçando os mais fracos e doentes, garantindo a saúde do ecossistema. Sem eles, o delta do Okavango não seria o que é hoje. Nada na natureza é por acaso. Cada criatura tem um propósito. Cada comportamento, cada adaptação faz parte de um plano maior. O Criador desenhou esse predadores anfíbios, aprendendo a nadar entre as ilhas, patrulhar as margens e atacar no momento certo. Alguns leões aprendem a emboscar presas na beira da água, esperando que a necessidade de beber os leve para uma posição vulnerável. Outros se tornam nadadores habilidosos,
atravessando canais para alcançar territórios ricos em caça. Para os leopardos, as árvores tornam-se fortalezas. Eles se tornam ainda mais furtivos, dominando as áreas elevadas das ilhas e atacando com precisão letal. As hienas, sempre oportunistas, seguem os rastros da fome e do cansaço, roubando as presas dos felinos sempre que podem. Aqui, oportunidade e paciência são as maiores armas. O refúgio das aves migratórias. Mas as ilhas do Delta não são apenas abrigos para mamíferos. Para muitas espécies de aves migratórias, elas são um verdadeiro paraíso. Milhares de cegonhas, ibis e garças chegam de terras distantes, atraídas pela abundância de alimento e pela segurança dos locais de nidificação. Aqui, elas constroem seus lares, criam seus filhotes e se preparam para mais um ciclo de vida. Um novo equilíbrio com o avanço das águas, o delta do Okavango se transforma em um arquipélago vivo. Cada ilha abriga uma pequena comunidade, cada espécie aprende a conviver, cada predador busca seu lugar na nova ordem. Aqui, a sobrevivência não é uma questão de força, é uma questão de adaptação. O Criador, em sua infinita sabedoria, desenhou este cenário com perfeição. Nada está fora de lugar. Cada ilha, cada ser vivo, cada batida do coração do delta fazem parte de um plano maior. O auge da inundação. O grande ciclo atingiu seu clímax. As águas chegaram ao seu ponto máximo. O delta do Okavango agora é um oceano interior, um labirinto verde e azul que se estende até onde os olhos podem ver. O que antes era terra firme, agora é um mundo fluido e dinâmico, onde a vida se expande em todas as direções. A cada ano, durante alguns meses, este lugar se torna um dos ecossistemas mais ricos e vibrantes do planeta. O delta vive sua plenitude. A transformação final com a máxima inundação, o delta atinge 3 vezes seu tamanho original. Agora, até 15.000 quilômetros quadrados estão submersos. Milhões de litros de água cristalina percorrem seus canais, transformando este deserto em um santuário exuberante. Mas não é apenas a paisagem que muda. A chegada das águas transforma tudo, e cada criatura do delta responde a esse chamado de abundância. A explosão da vida. Agora, a grande sinfonia da vida atinge sua nota mais alta. As águas, antes silenciosas e serenas, agora fervilham de atividade. Milhões de insetos emergem das superfícies dos lagos e rios, criando um espetáculo de cores e movimento. As libélulas, em um balé aéreo espetacular, caçam sobre as águas enquanto seus reflexos dançam ao sol, e logo atrás delas, centenas de espécies de aves iniciam um banquete sem precedentes. As garças deslizam silenciosas, as águias pescadoras mergulham com precisão, e os bandos de cegonhas e ibis seguem o ritmo pulsante da inundação. Embaixo da superfície, um espetáculo invisível acontece. Os peixes, que antes estavam restritos aos canais permanentes, agora se espalham por toda parte. Milhões deles nascem, crescem e se multiplicam, transformando o delta no paraíso da vida aquática. Este é o momento da abundância. Este é o presente da inundação. A marcha dos gigantes com a fartura garantida, os grandes rebanhos retornam. Os elefantes, que migraram em busca de alimento, agora seguem o chamado das águas. Guiados por memórias ancestrais, eles encontram seu caminho de volta às planícies alagadas, onde a vegetação fresca e abundante os aguarda. Eles mergulham seus corpos imensos nas águas, se banhando e brincando como se celebrassem o auge da criação. O império dos predadores. Mas enquanto os herbívoros aproveitam essa abundância, os grandes predadores se preparam. No auge da inundação, o delta pertence a um novo rei. O crocodilo do Nilo. Com mais de 5 metros de comprimento e mandíbulas poderosas,
Ele é o caçador supremo deste mundo aquático. Durante meses, ele esperou pacientemente. Agora, com as águas cheias de presas, é sua vez de caçar. Para as presas, este é um tempo de risco e oportunidade. O delta, em toda sua exuberância, oferece tanto segurança quanto perigo. O grande balé das aves migratórias. E então, o céu se enche de asas. Milhares de aves migratórias chegam ao delta, vindas de distâncias inimagináveis. Pelicanos, gansos, garças, andorinhas do mar. Guiadas pelo instinto, elas viajam milhares de quilômetros, sabendo que encontrarão aqui o sustento para continuar. Este lugar, criado com precisão divina, é um refúgio para a vida de todas as formas e tamanhos. Desde os menores insetos até os maiores mamíferos, cada ser encontra aqui seu propósito, sua função no grande equilíbrio da criação. A perfeição do ciclo. Agora, o delta do Okavango está em seu esplendor máximo. O deserto se transformou em um mar de vida. A harmonia da criação está completa, mas a natureza nunca permanece a mesma. E assim como o Criador fez tudo para seguir um ritmo perfeito, o ciclo da inundação já se prepara para mudar novamente. As águas não podem permanecer para sempre. Logo, começarão a recuar. A transformação está prestes a recomeçar. Este é o auge da inundação, o ápice do grande ciclo da criação. Mas tudo que sobe, um dia precisa descer. O recuo das águas. O tempo da abundância começa a chegar ao fim.
um futuro para o Delta.